Adeus, ano velho, feliz ano novo. Gente, não tinha como eu perder essa oportunidade, né? Porque esse é o último podcast do ano. Mas ano que vem tem mais. Para a glória de Deus. Mas olha, antes de darmos início, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, familiares, com seus vizinhos, com todo mundo, tá bom? E o Ailon, roda a vinheta. Última quinta-feira do ano e não poderia ser diferente, né? Tinha que ter uma convidada especial, mas olha, eu vou deixar para minha colega de podcast apresentar ela. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Tamires e Geu, é com você. Oi, galera, que bom estar aqui de novo. Mais uma vez a gente aqui trazendo testemunhos, trazendo palavra do Senhor. E hoje nós temos uma convidada mega especial que vai fechar o nosso ano com aquela chave de ouro. Ela que é professora de português, que está sendo ministrada através do teatro. Nós estamos aqui com Fabiana Mairinques. Que felicidade ter você aqui. Isso, o prazer é todo meu estar com vocês. Gente, que ensaio para falar esse sobrenome. Então, valorizem. Fabi, conta pra gente um pouco como foi, né, a sua história de conversão, como que você veio parar na igrejinha de Chemes, como foi todo esse processo? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, porque assim, se tem uma coisa que eu sou extremamente apaixonada é de falar das maravilhas que Deus fez na minha vida. E falar sobre esse testemunho, eu falo assim que, primeiro, a graça superabundante de Deus mesmo na minha vida. Então, eu estava assim, num pior momento da minha vida, né? Como é sempre, Deus sempre prepara, né? Faz as coisas no meio do caos. E não foi diferente assim na minha vida também. E foi através de um colega que estava postando ali, divulgando essas artes da igreja e tal. E enviou um folhetinho, uma arte que dizia uma vida com propósito. É nos cursos. E eu falei, uau, é isso que eu preciso. É mais um curso motivacional, preciso de uma motivada. E peguei e fui. Aí ele falou que precisava fazer a inscrição. E isso foi à noite. Já era tarde e aí era no domingo que estava acontecendo. Não deu tempo de eu fazer a inscrição, mas eu falei, não, eu vou mesmo assim. Aí falei com ele e tal, aí ele, não, vai. Aí chegando lá, aí me passou o número da Adelane, que era responsável, e eu fui. Aí cheguei, escutei toda a ministração lá, e aí quando Jesus, eu, ei, mas... não, né? É sobre Jesus. E comecei, e cada vez, cada palavra que ia sendo ministrada, o meu coração queimava. Os verdadeiros discípulos de Emaús, no caminho de Emaús. E o coração queimava ali, a cada ministração, a cada palavra. No final do primeiro domingo, aí eu fui falar então com a Adelane, que ela era responsável, né? Eu falei assim, olha, eu não fiz a inscrição. Como que eu faço? Então, para fazer a inscrição. Aí ela, tá, qual que é o seu nome? Eu falei, aí ela falei meu nome, aí ela, e qual é a célula que você está indo? Aí aquilo, eu, que é isso, gente? Que célula é essa? Que é célula? Eu falei, não tenho célula não, eu sou católica. Aí ela com muita sabedoria e tal, ela, tá, não, tá bom então. Aí anotou meu nome ali, tudo certinho. E à tarde já colocou no grupo, que tinha o grupo, né? Colocou no grupo. Aí passou, acho que um dia, me mandou mensagem. E após, então, ela foi passando as instruções ali do curso. Tinha um trabalho, que eu falo assim que foi uma estratégia dela, porque eu não conhecia ninguém ali. E aí teve um trabalho para apresentar, acho que no penúltimo domingo. E como eu não conhecia ninguém, ela falou assim, olha, vem então pro meu grupo que eu vou apresentar também. E eu fui até a casa dela,
E lá nós começamos um discipulado informal, né? Ela foi intencional na minha vida, né? Cada mensagem ali, sempre apoiando, fazendo com que eu não me sentisse sozinha. Isso é muito importante. O acolhimento. Nós acolhermos bem as pessoas novas que chegam, porque isso faz toda a diferença. E ela fez exatamente isso, ela me acolheu. E aí eu fui até a casa dela, ela perguntou assim, como um papo que nós estamos tendo, sobre um pouquinho sobre a minha vida, e eu fui falando. E ela me explicou o processo da salvação, né, como que seria, tal. E aí eu entendi que não é pelas obras, é inteiramente pela graça. E entendi muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? E então eu comecei. Aí ela me chamou pra célula, fiquei um pouco resistente, não fui naquele domingo. E aí finalizei todo o curso de lidering, que era para ser líder de célula, sem saber o que era célula, sem saber que ali no auditório funcionava uma igreja. E aí no segundo dia, eu tava esquecendo de falar, no segundo dia do curso, na hora do louvor, que era até o louvor Ninguém Explica Deus, era esse louvor que estava tocando. O Senhor falou comigo assim, que foi uma experiência maravilhosa, foi de forma praticamente audível. E ele me falou: aqui que é o seu lugar, é aqui que eu quero você. E assim, a partir desse dia eu não tive dúvidas, né? Que realmente era mais perto de Jesus que eu queria estar. Porque há um mês antes eu tinha feito uma oração nesse sentido, que eu queria uma mudança de vida. Eu queria, sabe, conhecer ele melhor. E ele só, assim, foi uma resposta de oração. Então venha. Né? Então, assim, foi maravilhoso. E depois teve todo o processo que a minha família, né, católica e tal. E eu falei: e agora? Porque a tradição é muito forte, a tradição católica, né? E eu sempre fui muito intensa, eu sempre fui muito imediatista. E ali eu comecei a falar com o Senhor. O Senhor é a minha família, e agora? E agora? O Senhor me falou que é ali que é o meu lugar, mas a minha família vai e não vai, né? Para este lugar. E eu preciso que o Senhor me ajude. E o Senhor só foi me confirmando cada vez mais, em cada palavra, em cada culto, em cada célula. A primeira vez que eu fui na célula lá na casa da Delane, né, que aí eu comecei na célula dela, a presença do Espírito Santo foi muito forte ali, que só confirmou mesmo aquilo que ele já queria, né, o lugar que ele queria. Então, teve um dia que eu precisei tomar coragem, minha mãe queria ir na igreja e queria que eu levasse. Aí eu falei assim: mãe, eu vou levar a senhora, hoje eu vou junto, mas a partir do próximo sábado, eu vou onde o Senhor me chamou. E foi assim, entendeu? Eu respeito e eu estarei indo lá. Então, assim, cara, foi muito assim, coisa de Deus mesmo, sabe? E aí a minha mãe engoliu. E, não, então, tá, né? Você tá jogando como é que é? A sua fé fora. E fica aí pulando de uma para outra e tal. E só peguei e fui. E levei. E aí, a partir do próximo sábado, assim como eu falei, eu fiquei lá com ela na missa e tal. Mas a partir do próximo sábado, como eu prometi, como eu falei, então pronto. Comecei tipo assim, já mergulhei. Fui pra colocar a pontinha ali dos dedos pra testar a temperatura da água. O Senhor: pera lá, você não vai só medir a temperatura, não sentir, não. Você vai mergulhar. E foi isso. Na verdade, você foi nem pra molhar a pontinha do dedo, né? Você não foi, né? Entrou achando que era qualquer coisa, menos uma igreja. Menos uma igreja. E mesmo assim, tudo sem nenhuma base, né? Aos olhos humanos, sem nenhum sentido, mas no propósito de Deus.
Exatamente. Porque tanto do cuidado, né, da Delaine contigo no começo, quanto se a gente pensa, né, o Senhor, ele está aqui para cuidar, está aqui, claro, né, para sua glória, mas ele cuida da gente. Exato. E ele se faz perceptível ao que nós precisamos dele, né? Assim, ele é tão delicado que nós entendemos antes dele falar. Uhum. Né? Ele não quer ter que te mandar, né? Você precisa de tal coisa. Minha filha, você precisa de conserto. Pelo contrário, né? Te chama a atenção de algo que o seu coração quer resposta e aí te traz a resposta inteira. E quando você decide com a sua mãe, né? Você decidiu ficar, né? Decidiu não ir mais. Fica nítido pra gente, né? Que o encontro de Deus na nossa vida, né? O encontro com Cristo, o encontro com esse amor, ele é único. É único. É aquilo que ele fala na palavra, né? Deixar tudo e seguir. É claro que quando envolve pai, mãe, nós precisamos, acima de tudo, honrá-los. Porque é um mandamento. Não adianta a gente tentar ou querer servir a Deus, mas desonrar os nossos pais. Nós precisamos honrá-lo, que é o primeiro mandamento. E para honrar, nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Quando se trata nestes conflitos assim, né? De que os nossos pais, não porque eles querem o nosso mal, mas porque foram ensinados de uma forma, tem toda uma tradição, tem toda uma cultura. E aí a verdade, que é Cristo, vem em pessoa, né? Então nós precisamos buscar essa sabedoria dele, para não desonrar, mas também para não dizer não ao chamado dele. Opa, minha voz quase não sai aqui. Fabi, uma coisa que eu fiquei só em dúvida. Quando você começou a frequentar a igreja em Ariquemes, os seus pais não sabiam de nada, você ia escondido, ou você já tinha avisado eles? Ah, tô indo ali numa igreja. Não, eles sabiam. Assim, no início eles não sabiam, porque eu também não sabia que era. Então não vou. Entendemos agora. Então, como eu falei, no início eu achei que era um curso motivacional. Um coach, né? E aí, conforme o tempo foi passando, domingo após domingo, eu falei, opa, pera, não, é assim, e tem uma célula e tal, e eu quero ir. E um detalhe muito interessante, que eu acho que vale a pena eu citar, que é isso que a Giovana falou, o cuidado de Deus, né? Porque antes de eu saber o que era célula, antes de eu conhecer ali a igreja local, o Senhor colocou um desejo no meu coração. Que quando eu estava reunido com as minhas amigas, e a gente estava falando coisas nada a ver, então eu ficava assim, às vezes eu fugia assim, sabe? Sabe quando você tá, mas não tá? Uhum. E eu ficava, nossa, como eu queria reunir com elas, um grupo assim de amigos, mas para ler a Bíblia e falar sobre Deus. Sabe quando aqueles assuntos fúteis não enche? E aí eu entrava em transe assim, ficava assim, com esse pensamento. E aí anos depois o Senhor foi e me dirigiu. Então assim, o Senhor é tremendo. E é legal isso, né? Porque eu lembro no início da minha conversão também, quando eu tava em roda de amigos, de pessoas que não eram convertidas, o povo tava falando coisa nada a ver, eu tava aqui, nossa, mas eles precisavam saber disso, né? E como que é legal. E o legal disso tudo, você contando a sua história, eu lembrei daquele versículo, eis que estou à porta e abro. E bato, né? E foi justamente o que aconteceu contigo, né? Jesus estava ali na porta, só bastava você abrir, você realmente abriu. Então, cara, é top, né, ver esses testemunhos assim. E eu creio que talvez se fosse eu no seu lugar, né, de ter que ir lá, falar pra mãe, olha, não vou seguir mais a tradição que nós seguimos por anos, que mudou caráter, que mudou cultura, que às vezes muda até a decoração de casa, Sim. né? E aí eu só ficava, eu acho que na hora eu ia fazer a oração, ó, você me contou Jesus, você vai lá e conta pra minha mãe também. Que eu não Você vem e faz o pacote completo. E falava pra minha mãe, ó, você começa a orar aí, que ele vai te contar também. Mas
legal você falando, porque já trouxe um princípio forte, né, na sua conversão, que eu acho que acompanha até hoje a sua vida cristã, né, que é a obediência a Deus. Né? Essa obediência de princípio, né? E é legal que nos podcasts anteriores a gente vê justamente isso quando fala de conversão, que quando Jesus Cristo toca, quando ele, a Carol disse, né, tira a escama do olho, quando ele é aquele pontinho que começou a brilhar, tudo muda, né? Não tem como fingir que aquilo não aconteceu, por mais que um longo período da nossa vida, às vezes quando nós estamos longe da glória, aquilo não seria possível, não seria real no nosso entendimento. Sim. Mas Jesus vem e faz, desmorona tudo, né? As pedras caem por terra. É aquilo que a gente sempre escuta falar e é muito real. Quando Jesus chega, é impossível permanecer da mesma forma, né? Então é impossível. Então foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Você já tá hoje na igreja há quanto tempo? Em fevereiro vai fazer 5 anos. O tempo voou. Fabi, 5 anos então de conversão. Isso. E você não veio por célula como a maioria vem, né? Conhecer a igreja em Ariquemes. Você veio ali, viu uma propagandinha, vou lá nesse coach, ver o que é, né? Uma palestra. O Senhor já me chamou pra liderar. Exato. E daí, quanto tempo depois hoje você é líder de célula, então, Sim. Quanto tempo depois você entrou na igreja, você deu início à sua célula? Então, como eu falei, né? O Senhor usou a Adelane de maneira poderosa, porque com esse cuidado que ela teve com a minha vida, esse acolhimento, esse cuidado, e principalmente o cuidado de ensinar a palavra de Deus ali, ensinar, sabe, tirar mesmo aqueles, é como se fosse uma plantinha, e aí vai tirando aqueles galhinhos, olha, esse daqui já tá morto, então tem que ir. Então ela fez esse cuidado com a minha vida ali, foi acompanhando, e era cada pergunta que eu enviava para ela, ou cada pergunta no discipulado. E aí ela com toda a paciência me explicava e tal. Exortação, assim, de confronto mesmo, mas ao mesmo tempo não era uma afronta, né? Porque nós precisamos disso, de confrontar. E teve o confronto, mas o Espírito Santo, a presença de Deus tão forte na vida dela, que logo em seguida vinha o conforto. Porque ninguém gosta de ser confrontado. Então ficava assim. E aí depois o Senhor vinha e falava, olha, confirmava tudo aquilo que ela falava. E algo muito importante, ela sempre falava assim, eu estou falando, agora leve para o Senhor. Entendeu? Então assim, nunca foi só a palavra dela. Ela me ensinou desde sempre. Ouvir e levar para o Senhor. Para o Espírito Santo de Deus. E aí foram 6 meses. 6 meses aí que eu, em fevereiro, então eu me rendi ali ao Senhor, eu entendi que era um chamado dele. Quando foi em abril, eu decidi me batizar do mesmo ano, né? Então foi pouco tempo, eu entendi. O batismo eu entendi, né? Que o batismo, eu ia confessar a Jesus publicamente que ele era o Senhor da minha vida. Então eu decidi batizar ali. Aí quando foi em julho, mais ou menos, agosto, né? Em agosto ali, me tornei líder de célula também. Super rápido, né? Sim, e com assim um chamado assim muito firme, porque às vezes as pessoas podem ter uma aversão assim, mas tem que se tornar um líder, mas isso, mas aquilo outro e tal, agora todo mundo tem que ser líder, que às vezes a gente escuta isso, né, e que é triste. Eu falo assim, a gente não tem que ser nada, a gente só precisa obedecer. E algo assim
que eu tenho, é o que eu falo que hoje é o que dirige a minha vida. É o que diz em Mateus, né? Que ele fala, ó, ide e pregar o evangelho. Ensina cada um a guardar tudo aquilo que eu ensinei. Então, um amor extraordinário me alcançou. Eu estava, sabe, indo em direção ali ao abismo. E o Senhor, ele teve paciência comigo, ele me estendeu a mão, ele usou estratégias e mais estratégias para que eu pudesse ser atraída por ele. E quando eu entendi que ele morreu, cara, ele morreu no meu lugar para me salvar, para que eu pudesse ter vida, é impossível hoje, eu não consigo ser indiferente ao chamado dele de fazer o mesmo com aquelas vidas que estão se perdendo. Então, liderar uma célula, para mim, é uma forma como se... Eu sei que nada que eu fizer pode retribuir o amor de Deus. Mas é como uma forma, assim, de falar, Senhor, muito obrigada. Muito obrigado. Então, todas as vezes que eu vou a uma célula, todas as vezes que eu estou ali com uma vida que ele me apresenta, eu falo, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de te servir. Porque é isso. Para mim, liderar isso é uma oportunidade que ele me deu. É ter um coração grato, né? Sim. Porque é reflexo de todo o cuidado que você teve. Você comentou sobre o discipulado, né? Como que o discipulado transforma. Sim, foi muito importante o discipulado. A renúncia que ela teve que fazer, porque discipulado é renunciar, né? Ninguém quer sair do conforto para ficar ouvindo ali, às vezes, perguntas. Nada a ver. Quando ela assistir, ela vai recordar. Então, assim, é sair mesmo do conforto e decidir, né, por causa do amor de Cristo e obediência, obedecer. Então, assim, por causa que ela ouviu o chamado do Senhor, ela entendeu e ela falou assim, não, eu vou ensinar ela a guardar, eu sou esse o resultado. Entendeu? O resultado do discipulado, o resultado das renúncias que ela fez. E hoje eu busco também fazer a mesma coisa. Não porque ela fez por mim, mas porque Cristo fez por mim. Né? Então é isso que é o mais importante. E você citou aí Mateus, né? Ide e pregar o evangelho. E é justamente isso, a gente não pode deixar esse ciclo findar em nós. Ele precisa continuar, né? Porque da mesma forma que que o evangelho chegou até você, o evangelho precisa chegar até outras pessoas. E daí eu queria entrar num pontinho chave dessa história, que é justamente de levar o evangelho. Até porque, gente, não sei se vocês sabem, mas a Fabi é uma atriz. Gente, nós não estamos com qualquer pessoa aqui. Nós estamos com a Fabi, atriz, gente. Ah, misericórdia. Atriz digna de Hollywood. E Fabi, conta pra gente a sua história com teatro. Gente, primeiro, eu sou muito tímida, não parece. Todo mundo fala, é professora. Não, eu sou muito tímida. No teatro, eu só vou quando não tem ninguém mais. Não tem jeito, não tem como fugir. Então eu vou, ai meu Deus, então vamos lá. Não tem pra onde correr. Não tem como correr. Mas o teatro, aí é que a gente, né, vê o agir de Deus. Eu sempre fui apaixonada pelo teatro. Então eu lembro que no 5º ano que eu morava no sítio, eu já tinha uma relação com o teatro. Um professor também gostava, então ele passava algumas peças, professor de língua portuguesa. E que tinha que fazer. E ali eu coordenava os meus colegas ali e escrevia alguns roteiros e tal. E já ia coordenando, olha isso, vamos fazer assim, dessa forma. Então, aí hoje eu entendo o porquê que lá atrás, com 11 anos de idade, o Senhor já tinha colocado isso em mim, né? E o teatro, no reino, eu tinha esquecido até essa parte da minha infância, que eu gostava e tal. Então a gente acabou de descobrir que a Fabi não é somente atriz, mas roteirista também, né? E aí foi na pandemia.
A pandemia que começou a surgir, né? Os videozinhos e tal, o Minuto Detox. E aí eu, mais o meu esposo, o Eric, a Nathalie e a Letícia, né? Letícia Cavalheiro. Nós falamos assim, vamos fazer algo diferente? Aí, tá, o quê? Falei, o que vocês acham da gente fazer um jornal e relatar as histórias bíblicas de maneira engraçada? Aí foi isso. Eu falei, Letícia, olha, na hora você vai chegar e vai falar... Então, assim, eu só precisava mais de alguns doidos como eu pra fazer a obra. E foi isso. Lá no apartamento da Nathalie, nós começamos aí a fazer as histórias, né, bíblicas de uma forma engraçada, mas com a mensagem central ali de Cristo, que Cristo transforma, que Deus é poderoso. E surgiu na pandemia, e eu falo assim que realmente foi algo muito de Deus, porque na pandemia, o que era para ter acontecido, né, naturalmente falando? Que cada um ficasse isolado na sua casa e o reino não fosse adiante, né? E foi justamente na pandemia que houve uma explosão, que houve a explosão do detox, foi na pandemia, e que houve o maior engajamento dos jovens. Não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas eu consegui perceber. E aí quando o Senhor foi, não, agora, né, através lá, o Herbert, não, mais um episódio, e às vezes a gente cansado. E agora, o que nós vamos inventar, meu Deus? E mais um episódio. E aí o Senhor falou assim, olha, você vai naquelas pessoas que não apareceram. Aquelas pessoas que ainda, que são os novos, os mais novos, que chegaram agora. E foi exatamente isso que eu fui fazendo. Não conhecia ninguém, gente. Eu não conhecia, assim, ninguém. Eu só conhecia casa ali. O meu esposo, nossa, tinha acabado de nos casar. E a Nathalie, que é a discípula, e a Letícia. O restante da juventude eu não conhecia ninguém. Ninguém. E eu fui com a cara e coragem. E aí, vamos fazer tal, assim. E eu vi que através do teatro aconteceu um engajamento assim muito grande dos jovens, deles quererem, deles, sabe? E eu senti o poder da unidade na pandemia. Então, assim, a graça de Deus operou assim grandemente no momento em que era para cada um estar no seu canto. Então, mais uma vez, eu vi a graça ali de Deus, ali, a estratégia, porque o teatro, ele é isso. Na verdade, não só o teatro, a arte é isso, né? É uma estratégia que o Senhor usa, né? E nós, como servos do Senhor, nós temos que pegar esses dons que Ele coloca em nossas mãos, que Ele coloca em nossa vida, e transformar isso para a glória dEle. Então, se é um dom, por que não levar a palavra? E hoje é o que eu falo, né, para a galera que está comigo, do grupo de teatro que está com a gente, sobre isso. Eu tenho essa convicção do chamado do Senhor para o teatro. Eu sei que não será assim por muito tempo eu à frente, digamos assim, né? Mas eu sei que o Senhor está levantando uma geração aí. E algo assim que nesse final de ano, que foi através de um sonho que o Senhor deu, até compartilhei um pouquinho com o Ailon quando ele foi gravar, e que ele falou assim, olha, vamos sair das 4 paredes, vamos fazer evangelismo na praça, vocês precisam me levar para as praças. Então, é algo muito ousado, mas já faz parte dos nossos planos para 2023, o evangelismo nas praças. Então, levar a palavra de Deus é uma estratégia, porque nós estamos diante de um cenário que não sabemos, de muita incerteza, né, que a nossa nação está passando, e nós precisamos de estratégia para pregar a palavra de Deus.
E é isso que ele vai fazer, já está fazendo através do teatro. E ele vai continuar em 2023. Então, se você aí, ó, se interessa pelo teatro e quer fazer parte, é só me procurar, enviar a mensagem ou envia para as meninas, que elas enviam o contato para mim e vem pro teatro. Vem participar desse chamado pro Senhor aí, porque muitas vidas serão alcançadas para o Senhor e você vai fazer parte. Só ressaltando, a galera do teatro é legal, gente. Vale a pena participar. É muito legal. Só porque a Thalita participa. É verdade. Sei não, hein? Também. É ela que é atriz, né? Falou de mim, mas ela que é atriz aí. Mas vale o convite, né? É legal saber que as pessoas que estão à frente dos ministérios, né? Que ninguém tá indo lá na frente só fazer uma peça, ninguém tá indo lá à frente, né? Só apresentar uma dança, ninguém tá ali na recepção só para falar boa noite, né? As pessoas que estão à frente, elas estão dentro do propósito de Deus, elas estão usando o que foi lhes dado, né, como meio, como ferramenta para estar alcançando ali, para estar levando a palavra de Deus. Então, toda vez que você lá na igreja vê qualquer pessoa se mobilizando para o reino, aquela pessoa está levando o propósito de Deus. E aí, às vezes, você está aí, você não... Talvez você se identifique com a dança, talvez não ache que não consegue falar. O Senhor é um Deus de milagre para tudo isso, né? No teatro só tem gente tímida. Exatamente. Aí, eu sou prova viva disso, né? Porque a primeira vez que eu participei do teatro, eu não sabia falar, eu tremia mais que tudo, não conseguia subir num palco e me deram o papel principal lá do inimigo ainda. E eu cheguei no palco e eu não tremi, por quê? Oração em jejum, né? Porque não somos nós. Exato. É o Espírito Santo que nos conduz. E até um novo meio de você estabelecer um relacionamento com Jesus, né? Sim. Eu sei que todos que estão aqui nos assistindo são oradores assíduos, mas às vezes você já cansou, né, daquele roteiro. Aí você vai falar, Deus, eu quero um dom novo, Pai, me leva pro teatro. Isso. Às vezes é isso que tá faltando, para você dar um balacobaco aí na sua oração. E é importante frisar que não tem idade, tá? Não é, tem que ter, não. Sentiu o coração queimar, gosta, venha, só venha. Deixa os preconceitos aí, só venha. E é engraçado que eu já escutei relatos, né, principalmente em retiro espiritual, de pessoas que foram super impactadas através do teatro, né? Porque é justamente isso, como você falou. Não é uma brincadeirinha. Óbvio que tem risada, as pessoas se divertem. Mas a palavra de Deus, ela é levada de todas as formas. Do teatro, louvor, dança, recepção, ministração. Então as pessoas precisam entender isso, né? E o reino tá precisando de investidores, tá precisando de servos, né? Então, assim, fica o convite aí, ó, pra quem quiser participar do teatro, ó, vale a pena, né, Fabi? Vale super a pena, super a pena. Vem pro teatro, vem se divertir com a gente e pregar o evangelho. Fabi, e falando, né, falando dos milagres, né, dessa comunhão, você acabou também sendo intitulada líder, né, do teatro. Do teatro. Outra liderança. Tô achando que te persegue. Né? Também. Como que foi pra você nessa mobilização? Que é uma responsabilidade, né? Porque você já entrou... você já entrou na porta principal. Fazendo o curso de líder, né? Sem nem saber que era um local de reunião. E aí você foi líder de célula, discipulado. E o discipulado que você fazia com a Nathalie, você disse também, já levou ela para esse lado do teatro. E aí, líder ali do teatro. Engraçado como os planos de Deus são perfeitos quando a gente olha assim, só durante que a gente fica meio perdida. Como que foi para você essa experiência, né? Como está sendo? Então, é aquilo, né? Eu acho que o Senhor primeiro, ele nunca falou assim, olha, você vai ser líder. Porque, gente, como eu falei, eu sou... Não parece, mas eu sou tímida.
E eu não gosto de ficar em evidência. Eu tenho esse defeito de me auto-sabotar. Então, quando eu percebo isso, eu quero ficar escondido. Então, por mim mesmo, eu sempre vou procurar ficar na minha, no meu cantinho. E foi isso que o Senhor foi fazendo, entendeu? Tipo assim, eu caí novamente, sem saber. Eu fui para fazer uma brincadeira, porque eu gosto de inovar. Eu sou assim, como eu falei para vocês, eu sou curiosa. Então, eu gosto do que me move, a curiosidade que me move. Eu gosto de ficar estudando e eu gosto de inovação. Falo que há algo criativo, nossa, eu sou apaixonada por isso. E quando caí como essa liderança do teatro, foi justamente isso. Foi só movida ali para evangelizar num momento delicado que nós estávamos passando, mas o reino de Deus não podia parar e não pode parar. Então, é aquilo, né? Isso que a gente tem, o Senhor usa para ele. Então, ele percebeu, opa, ela gosta de inovar, então é ela mesma. Então, vai você. E isso foi consequência. Nunca, assim, nunca almejei, assim, no meu coração, eu vou ser uma líder de célula. Não, vou ser líder do teatro, não. É o que eu falei, por mim mesmo, queria ficar escondidinho. Nem ia se soubesse que era igreja. Nem ia. Fabi, saindo um pouquinho do teatro, e todo mundo que tem uma experiência com Deus presencia milagres, né? E já tivemos aqui no podcast pessoas que já contaram vários milagres. E você tem alguns. Compartilha pra gente quais foram os seus, assim, os maiores milagres, digamos. Os maiores milagres. Primeiro eu comecei a presenciar na minha infância, né, que eu vi a graça de Deus ali 2 vezes sobre a vida do meu pai. Então, naquela época eu podia andar em cima, né, da carroceria, né? Ou não podia, mas era mais liberado, não sei explicar. Mas andava. Mas andava. E nós não tínhamos veículos, morávamos no sítio. E o meu pai, ele estava indo para a cidade de carona com o leiteiro e estava em cima do caminhão. E nisso, bem numa curva, o motorista estava correndo muito, o caminhão, ele capotou, virou. E eles foram cair lá embaixo, próximo a uma represa, por pouco não cai lá dentro. E o meu pai ficou debaixo ali da gabine do caminhão. A da cintura, assim, né? A da cintura dele para baixo. Ficou preso ali debaixo. Então, não existia SAMU, nem corpo de bombeiro, assim, para chegar rápido, como hoje, graças a Deus, tem. Então, foram ali os motoristas ali que pegaram ele, colocaram dentro do carro e levaram ele para o hospital. E ali os médicos falaram que ele não andaria mais. Deu assim, olha, vamos tentar arrumar a perna dele no lugar. Mas virou para minha mãe e falou, já pode providenciar a cadeira de roda e um colchão d'água, porque ele não vai mais andar. Bem motivador, né? E fomos, né, assim, para casa. E o meu pai ficou 40 dias, só de barriga para cima, sem conseguir andar. Sem conseguir se mexer, sem mexer, né, as partes inferiores ali. Então, assim, foram momentos bem difíceis, onde a graça de Deus, através das pessoas, a ponto de precisar de alimentos, porque o provedor era o meu pai, né? E as pessoas ali nos ajudando. E após esses 40 dias aí, o meu pai, então, ele começou a sentir as pernas novamente, e aí foi pouco a pouco a gente ensinando ele novamente a andar. Então foi uma fisioterapia em casa mesmo. E aí meu pai conseguiu a voltar a andar. E aí um ano se passou, voltou como se nada tivesse, literalmente, gente. Às vezes ele sentia um pouquinho de dor ainda nas costas. E tava tudo normal. Aí nós voltamos, né, para o sítio, a morar lá. E aí, novamente, meu pai veio para a cidade resolver as coisas, mexe ainda com o gado. E meu pai precisou pegar um táxi
para ir pro sítio. E no táxi, novamente, era um dia de chuva, o taxista correndo muito, e novamente o táxi vira com eles. Capotou. Então, assim, outra vez, um livramento de Deus aí. Então, foram esses dois livramentos que eu vi na minha infância, a graça, a mão de Deus, né, extraordinária na vida do meu pai. E após, então, isso, eu tomava remédio controlado, né? Aos 13 anos ali fui diagnosticada com convulsão, que é o mesmo que epilepsia. E eu tomava remédio controlado. Então, dos 13 anos até meus 25 anos, eu passei tomando remédio controlado. Porque se eu ficasse sem o remédio, eu tinha crise. Eu começava, né, a desmaiar e ficar me batendo ali. E aí, como se não bastasse que esses remédios controlavam, eu entrei em depressão. Eu passei um ano mais ou menos depressiva, e depressão, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade, tudo junto. Então agora eu não tomava mais apenas remédio para convulsão, eu também tomava remédio para convulsão, para ansiedade, para depressão e para o pânico. Então, literalmente, os remédios, eles me controlavam, né? Assim, a ponto dos médicos mesmo, quando eu estava na convulsão ali, os médicos viraram e falaram assim para minha mãe. Eu tinha, acho que uns 14 anos. E o médico falou assim, olha, a cada caso, né, de 1000, existe um que não tem cura. Que a pessoa vai precisar ficar dependendo do remédio para não ter crise para o resto da vida. E infelizmente a sua filha é uma dessas. Então ele falou que eu nunca teria cura, né? E aí, aos 25, então, quando eu estava saindo ali da depressão, eu fiquei grávida. O Senhor, então, me proporcionou esse milagre de ser mãe, que também era um milagre, porque uma vez eu perguntei para o médico se isso interferia, né? Ia interferir. E ele não deu muita certeza. Então, assim, sabe aquilo, olha, eu não vou falar para não desmotivar esse sonho. Então, assim, eu senti ali. Então, tipo, aí eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Não vou depender desses remédios para minha vida toda e possivelmente não vou ser mãe. E aí fico grávida. E o médico fala, como que você me faz isso? Eu nem te conto. Você já sabe, uai. Entendeu? O senhor é médico. Né? Não vou te explicar. A cegonha deixou. Não, deixou aqui. Então, eu fiquei assim, diante de uma situação. E agora? Como eu estou grávida, estou esperando uma criança e esse monte de remédio forte, mas por outro lado, se eu parasse os remédios, eu poderia ter crise, porque isso que falaram a minha vida toda, que eu não poderia ficar sem. E os meus pais, eles sempre me ensinaram a ter fé em Jesus. Eles plantaram esse princípio da fé, mesmo eles sem entender muito, mesmo como eu falei, a cultura, a tradição, né, dos ensinos errados que eles receberam, mas o princípio da fé em Jesus, que Jesus, ele pode mudar, que Jesus pode transformar, isso eles plantaram em mim. Então, no momento de mais angústia que eu passava, que era ali da depressão, eu ia para os pés do Senhor. Eu pegava a Bíblia, eu me ajoelhava e eu começava a orar. E quando, então, eu fiquei grávida, descobri que estava grávida, quando eu fui tomar o remédio, então, foi a primeira experiência que eu tive ali com o Senhor, que ele me levou a lembrar do versículo bíblico, não tenha medo, tenha fé, que você vai estar curado. Então deixa, não tome mais os remédios. E foi isso que eu fiz. A partir daquele momento, debaixo da palavra dele, eu abandonei, eu deixei de tomar todos os remédios, não passei novamente, né, no neurologista, nada disso. Só confiei, tive fé nele e confiei. E hoje a minha filha vai fazer 6 anos
E há 5 anos, então, eu falo que quando eu olho pra ela, ali, ó, que ela está ali. Quando eu olho pra ela, eu vejo a graça de Cristo manifestada em pessoa, né? Que foi isso que ele fez, a cura. Então, assim, e o período de gestação foi o período mais saudável. Eu vivia gripada, na gestação nem gripe eu tive. Então, para ver assim como que o cuidado de Deus, né? Como que a gente pode confiar? Se ele disse, não tem que discutir, só tem que obedecer. Só obedecer. Quando você teve o seu encontro, que você achou que era uma palestra, e foi esse encontro de líderes, você já estava grávida ou foi? Assim, a gravidez foi antes da conversão, né? Foi antes da conversão ali, não conhecia a palavra, e a conversão, a minha filha estava com 1 ano de idade. Então, eu conheci a graça de Deus, a super graça, né? Porque foi uma super graça. Só quem toma remédios controlado, quem passa pela depressão, pelo pânico, que é terrível, gente, sabe do que eu estou falando. Ou quem sofre ou sofreu de convulsão, que é a mesma epilepsia, sabe também do que eu estou falando. De você não sentir segurança em dirigir, você não sentir segurança em você estar em um local e de repente ter uma crise ali. Porque às vezes a gente fica também com vergonha, né, de passar. Então, assim, eu conheci essa graça, esse cuidado de Deus antes do chamado dele. Na verdade, ele estava preparando tudo ali para mim. E aí, quando a minha filha fez 1 ano, foi quando, então, eu recebi, como eu falei para vocês, esse panfleto, né? De uma vida com propósito. Eu falei, opa, eu preciso de um propósito, porque agora também tem um pinguinho aí, um pedacinho de mim que eu preciso também mostrar um propósito de vida para ela. E foi aí então que eu fui atraída. Então, por isso que hoje ela tem 5 anos e vai fazer 6, né? Então vai fazer 5 anos que o Senhor me chamou. 1 ano depois. Caraca! Passada, Giovana. Que história! E assim, que cuidado de Deus, né? Que cuidado e que persistência de cuidado, né? Olha lá! Aqui, ó. Olha o cuidado! Aparecendo aqui, Olha o milagre! Esse é o meu milagrinho. Dá um oi. Dá um oi pro pessoal. Tímida igual a mãe. Percebemos. Fabi, nós estamos caminhando para os nossos minutos finais. E é uma honra ter você aqui. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Como eu falei no início, essa é a última semana de 2022. Ano que vem... Semana que vem, já é ano que vem. Ano que vem. Jesus. E passou rápido esse ano, né? Demais. Peraí, só um pouquinho. E daí eu queria saber como foi seu 2022. E o que aconteceu de especial no seu 2022? Ou o que Deus falou contigo nesse ano? Então, o ano de 2022, pra mim, assim, foi a continuação do ano de 2021, no que se diz a respeito à graça. Então, foi um ano, assim, extraordinário, que eu pude sentir verdadeiramente a graça de Deus, saber que Ele me ama, apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas falhas, sabe? Então, assim, a graça de Deus e o que Ele falou, pra mim, foi continua. E assim, além do continuar, teve momentos, né, que teve muitas vitórias, mas também teve, como a vida de qualquer pessoa, momentos de conflitos. E no momento de conflitos, é aquilo que eu falo, quando a gente tem razão, não tem razão, é mais fácil a gente se calar, certo? E pedir perdão ali e tudo mais. Mas aconteceu que não veio o caso, né, de falar, mas é uma palavra de Deus, né, o que passou. Mas foi algo assim, que naquele momento, digamos que, judicialmente falando, eu
tinha razão. E aí eu queria brigar, né? Ah, meu Deus, como assim? Eu sou a vítima e tal, eu preciso ir me defender. E o Senhor falou bem assim: quando eu fui para aquela cruz, eu também tinha razão. Quando eu fui para aquela cruz, eu fui calado. Um tapa na cara, né? Tapa na cara. Então eu falei, entendi, Senhor. Então eis-me aqui, calada Já entendi também. agora. Então, seu 2022 foi um ano de muita graça. Muita graça, aprendizagem, né? E aprendi a renunciar também mais. E, como eu já disse, um prazer ter você aqui. Prazer Sempre foi uma meu. honra se receber uma atriz aqui. Atriz e roteirista. Mas, pra gente poder finalizar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse um recadinho pro pessoal. Fique à vontade, fala o que sentiu no seu coração. Bom, o que eu tenho a dizer, na verdade, é aquilo que o Senhor, Ele me falou. Não tenha medo, tenha fé. Continue apesar de qualquer circunstância, não importa a situação que você se encontra no momento, não importa a situação que talvez possa passar. É não ter medo, lançar o medo aos pés dele e continuar, porque é isso que faz a nossa vida valer a pena, sermos movidos por esse amor de Jesus. Na verdade, assim como eu descobri que a vida só tinha um propósito, só tinha um sentido com Jesus. Então, se acaso quem está me assistindo também ainda não conhece esse amor extraordinário de Jesus, eu falo, renda-se ao Senhor neste momento, entregue a sua vida a Ele, porque o propósito, o sentido, a alegria, o verdadeiro amor, nós só encontramos em Jesus. Exatamente. Geu, suas considerações finais. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui nesse projeto, né? É algo diferente de tudo que a gente já fez. E é uma conversa, né, sobre o testemunho das pessoas e como é edificante. Como é edificante ver Jesus no dia a dia das pessoas, ver Jesus transformando a família, ver Jesus salvando os maridos, escutando as orações, fazendo milagres. Como é bom a gente estar aqui compartilhando desse amor. E é um prazer estar aqui com vocês. Nós chegamos até aqui, até esse fim de ano. E ano que vem nós estaremos aqui de novo, trazendo a palavra do Senhor, conversando. Como é bom ter vocês aqui conosco. E Fabi, que honra ter você aqui. Como é bom escutar o quanto o Senhor pode fazer mudanças na nossa vida, sem a gente nem ter planos para isso. Sim, verdade. Foi um prazer ter você aqui. E eu espero que ano que vem todo mundo continue conosco. Foi um prazer estar com você também, Tami. Tamo junto. Gente, foi um prazer passar esse ano aqui com vocês. Um projeto totalmente inesperado pra mim. Nunca imaginei estar aqui. E fico muito feliz que vocês nos abraçaram, porque nós recebemos muitos elogios. Então a gente fica muito feliz que vocês estão conosco aqui nesse projeto. Fico muito feliz também com a Fabi, que aceitou estar aqui, com cada convidado também. Igual a Giovana falou, nós conhecemos, escutamos histórias incríveis, testemunhos edificantes, que realmente faz a gente pensar, né? Como é bom sentir a presença de Deus na nossa vida, como é bom caminhar com Jesus, né? Porque é Ele que nos salva e é Ele que nos dá paz, que tira todo o vazio. Então, gente, vejo vocês ano que vem, se Deus quiser. E olha, reforço de novo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, comenta. E se você ainda não assistiu algum, entra aí no YouTube, no nosso canal, que ó, tem um monte gravado. Então olha, aproveite esse final de ano para maratonar os podcasts, hein? Até ano que vem, se Deus quiser.